Graça, paz e alegria do Senhor Jesus, o Salvador, o Cristo. Eu sou missionário Sérgio Nascimento, da Primeira Igreja Batista do Valentina, João Pessoa, Paraíba, hoje chamada Igreja Vidas. E eu venho mais uma vez com um vídeo aula. Peço a você que tenha um pouco de paciência, porque o vídeo vai ficar um pouco longo, como foi no anterior, porque ele é uma aula. Eu preciso alertar você que tem o interesse de aprender mais da palavra de Deus, da ortodoxia bíblica, quer dizer, o ensino correto, para que você não fique levado por qualquer pessoa que esteja aí revoltada ou se achando no direito de distorcer a palavra de Deus. Há uma necessidade do discípulo de Jesus de crescer no conhecimento da sua palavra. Há uma necessidade da gente se estruturar nesse conhecimento para evitar as falácias distorcidas e enganadoras que querem desviar as pessoas que desejam permanecer nos caminhos do Senhor e permanecer na casa do Senhor. Mais uma vez espero, tenha um pouco de paciência. Se não quiser assistir ele todo, mas vá assistindo e pode comparar o que eu estou dizendo com a Bíblia. A temática de hoje é o templo, a casa do Senhor, que é casa de oração. Continua sendo uma necessidade do discípulo de Jesus. Qual é o objetivo desse vídeo? O objetivo é o ensino correto, o objetivo é fortalecer a sua fé, é conscientizar as pessoas que por um acaso estão fora da igreja, que elas voltem a congregar, porque é uma necessidade, e combater aquelas pessoas que se afastaram da casa do Senhor, se afastaram do templo do Senhor, e agora elas estão combatendo as pessoas, dizendo que não há mais necessidade das pessoas estarem congregando nos templos físicos. Eu quero provar e mostrar pela Bíblia que as pessoas que se afastaram da casa do Senhor estão revoltadas, estão com os corações cheios de rancor, de mágoas, e agora elas se revoltam contra as instituições, eu digo, evangélicas, tá? Porque esse vídeo é direcionado à comunidade evangélica. Eu vou te provar com os textos que Jesus estava no templo, permaneceu no templo até a sua, inclusive até na ascensão. Os apóstolos e os outros discípulos também estavam no templo. Então todo argumento contrário é apenas uma enganação, é apenas uma revolta dessas pessoas que se afastaram. Em Lucas 21, 37, certo? Diz assim: Jesus passava o dia ensinando no templo. Lucas 21, 37. Em Lucas 22, 53, 52 e 53, né? Vamos lá ver. Diz assim: então, quando Jesus ia ser preso, o texto diz assim: Jesus questiona quem foi prender ele. Eu estou chefiando uma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Olha o que Jesus disse: todos os dias eu estive com vocês no templo, tá? E vocês não levaram a mão contra mim, mas chegou a hora. Em Lucas 24, 50, certo? E 53, Jesus, quando ressuscitou, apareceu aos apóstolos e aos discípulos, e veja o que é que diz o texto. Lucas 24, 50, 53. Diz assim o texto: todos, tendo-os levado às proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Isso ele já ressurreto, tá? Estando ainda abençoado, ele os deixou e foi elevado aos céus. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo. Esse é o texto base para lhe provar a necessidade de você continuar indo para as reuniões no templo, tá? As pessoas se afastam da casa do Senhor, vivem revoltadas, vivem com o coração amargurado. Elas se auto-excluíram. Para encontrar alguma base, para não se achar excluídas, elas começam a distorcer a palavra de Deus. Se não querem ir para o templo, então é problema delas.
Mas elas cometem um pecado maior, além de não ir, distorcer a palavra de Deus, onde Jesus permaneceu seu ministério desde criança, indo ao templo, certo? E ensinou quando ressuscitou, como o texto diz, ele estava lá ensinando e as pessoas estavam no templo para absorver os ensinos, para estar constantemente louvando a Deus, como diz o texto. Um dos argumentos dos rebeldes está em 1 Coríntios 6,16, que Paulo, dentro do contexto, pode pegar a Bíblia. Quando você lê 1 Coríntios, primeiro, a carta de Paulo aos Coríntios, é uma igreja que ele está organizando. Tá? E eles estavam nos templos. A igreja de Coríntios, eles não estavam no meio da rua. Tá? Quando Paulo fala Coríntios, as pessoas não estavam no meio da rua, nem estavam numa praça, eles estavam dentro de um local que se reuniam, mas estava tudo meio bagunçado. E ele fala da imoralidade sexual. Aí quando ele fala em 1 Coríntios 6,19, ele diz: vocês não sabem, fuja da imoralidade, fuja dessa prostituição, fuja dessa corrupção. Vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo. Leia o texto, leia o contexto. O texto não está dizendo de forma nenhuma que você deixe de ir ou não vá para o templo, porque você é templo do Espírito Santo e não precisa mais no templo. O contexto diz nada disso, nem o texto. Então eles distorcem. Para que eu baseie? Quando as pessoas se afastam, né, dos caminhos da casa do Senhor, elas começam a inventar. O texto é bem claro. E eu desafio algum afastado, rebelde, revoltado, porque tem uns afastados que têm consciência. Eu desafio esses rebeldes a pegar esse texto de 1 Coríntios 6,19 e provar que Paulo está dizendo que não é para ir para o templo. Dentro do contexto, o contexto dele é totalmente diferente. Tá? Então se baseia em enganações, se baseiam em mentiras. Irmãos, eu vou lhe provar na Bíblia o fato de eu ter o Espírito Santo, o fato de eu ser santuário do Espírito Santo, não exclui a minha ida às reuniões do templo físico. Uma coisa não exclui a outra. Elas se completam. Ter o Espírito Santo é para ter mudança. A ação de Deus na minha vida, o reino de Deus em mim, para mudar as minhas atitudes, não tem nada a ver em deixar de congregar, não tem nada a ver. Eu vou lhe provar. Ter o Espírito Santo não exclui a ida ao templo. Em Atos 1,8 foi a promessa do Espírito Santo, disse: e recebereis poder, descendo sobre vós o Espírito Santo. A promessa. Em Atos 2,4, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Atos 2,4. E Atos 2,46, eu quero ler para os irmãos, viu? Em Atos 2,46 fala de comunhão. Aí diz assim... No 42, diz: eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, a comunhão, partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temores, muitas maravilhas e sinais feitas pelos apóstolos. Tá? Aí o 46 diz assim: todos os dias continuava a reunir-se no templo. Se reuniam, mano. Os apóstolos e os discípulos em Atos, eles se reuniam na praça, no meio da rua. Aqui está dizendo no templo, para louvar e adorar a Deus. Em Atos 3, olha, meu irmão, deixa eu dizer um negócio a você. A pessoa que está afastada, que diz que não é para ir mais para as reuniões do templo, ela precisa mentir. Ela precisa distorcer. Ela precisa enganar. Ela precisa inventar. Quando a cura de um aleijado, a cura de Pedro, ele estava no templo, não diz nem na praça. Claro que pode ser curado em qualquer canto, mas aqui diz no templo. Se não houvesse necessidade dos apóstolos irem para o templo, eles não iam. Se não houvesse necessidade, diz assim, Atos 3. Certo dia Pedro e João entraram subindo ao templo. Eu vou ler só o versículo 4. O 3. Vendo que Pedro e João, ao entrar no templo, pediam esmola. Pedro e João olharam bem para eles e Pedro disse: olha para nós. Ele olhou. Ele disse: não tem ouro nem prata, mas é o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande.
Tá bem claro isso. Em Atos 21, 26 e 30, o apóstolo Paulo estava no templo. O problema do herege é que eles querem dizer que eu tenho o Espírito Santo, mas não posso ir para o templo. Ele vai ter que ser maior do que os apóstolos. Todo afastado, olha o que eu vou lhe dizer, preste atenção, tá? E eu digo e repito, isso é para a comunidade evangélica. Todo afastado, esse revoltado, para ele dizer que não é para ir para o templo, porque ele é templo do Espírito Santo, ele vai ter que ficar maior do que o apóstolo. Porque os apóstolos de Jesus, cheios do Espírito Santo, Atos 2:4, com o poder do Espírito Santo, curando no templo, eles vão precisar ser maior do que os discípulos para dizer que não precisa mais. Os apóstolos estavam no templo, viviam no templo, ensinando, claro que saíam também, mas uma coisa não exclui a outra. Então eles precisam ser maior do que os apóstolos. Então quem é que está com a verdade? Esses afastados, revoltados, ou a Bíblia Sagrada que diz que os apóstolos estavam lá? Outro argumento é que eles dizem que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. É porque não conhece a Bíblia, tira tudo de contexto. Isso aí quem disse foi Salomão. Em 2 Crônica 6:10, 2 Crônica, o capítulo 6 e o capítulo 7, pode ler, é a dedicação do templo. O rei Davi, o pai de Salomão, queria construir o templo, mas Deus disse não, que ele tinha derramado muito sangue. Aí Deus determinou que não ia ser ele, mas ia ser o filho dele, que seria Salomão. Então, se você ler no contexto, há uma promessa de Deus, tá? Aí Deus promete. Aí quando faz aquela oração, o Salomão dedica o templo, quando ele diz, Senhor, atenda essa oração. E o próprio Salomão diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas atende essa oração. Tá entendendo? O que é que acontece? O que é que quer dizer isso? Ele diz, Senhor, tu és gigante. Nem esse mundo todo caberia Deus, nem o mundo todo ia caber Deus. Deus não está numa caixinha. É claro que ele não está numa caixinha. Mas ele consagrou. O que é que ele está dizendo? Senhor, tu és tão grande. Será que isso aqui vai deter o teu poder? Mas tu consagrasse essa oração. Olhe, deixa eu dizer uma coisa bem séria. Um dos textos mais lidos e mais conhecidos da Bíblia é 2 Crônicas 7:14. É um dos textos mais lidos e mais citados da palavra de Deus. E o afastado, ele vai precisar excluir esse texto. Ele vai precisar riscar esse texto de sua Bíblia. Porque diz o seguinte, diz assim, 2 Crônicas 7, a partir do 11, Deus disse assim, ouvi a tua oração, disse a Salomão, e escolhi este lugar, o templo, como um templo para sacrifício. Hoje não precisa mais matar cordeiro, porque Jesus é o cordeiro dos céus, é pela fé. Mas veja no 14, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, eu verei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que meu nome esteja nele para sempre. Irmãos, o afastado, revoltado, ele vai ter que desmentir esse texto. Porque Deus diz para sempre, para sempre. Quando o povo dele está reunido, é o que diz Mateus 18, 19 e 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, tá? Nós somos igreja do Senhor, nós somos templos do Espírito Santo. Onde nós estivermos, Senhor, clamando, ele vai ouvir. Claro, mas existe uma necessidade de estarmos institucionalizados, porque as coisas de Deus são organizadas. Ele diz que consagrou. Esse templo de Salomão foi destruído. Depois ele foi reerguido e Deus continuou consagrando o templo, mesmo porque o templo que Jesus visitava não era o templo de Salomão. Ele foi reconstruído, Esdras e Neemias. Entendeu? Mas a consagração permanece, não é as paredes, é a consagração. Ele escolheu e consagrou. Quando o seu povo estiver reunido dentro daquele ambiente, ele consagra para sempre. Então, Deus não é homem para quem minta, nem filho do homem para que se arrependa. Certo?
Quero dizer mais, irmãos. Lei e graça. Eles dizem que a gente não está mais na época da lei, está na época da graça. A única diferença, Mateus, lê a Bíblia, conheça. Mateus 5,17 diz assim. Jesus disse, eu não vim abolir, eu não vim excluir, mas eu vim cumprir. Ninguém cumpre os 10 mandamentos. Jesus precisou vir, entendeu? Mas a lei moral, ética e espiritual do decálogo, nós tiramos. Nós precisamos todos os dias colocar a lei moral, a lei moral, a lei ética dos céus, tá? Para as nossas vidas. Não tem mais sacrifício de cordeiro, nem tem mais circuncisão. A circuncisão é no coração. Em Mateus 21:13, Mateus 21:13, marca aí na sua Bíblia, Mateus 21:13, Jesus estava no templo, ele expulsou os cambistas, disse, vocês querem fazer da casa do meu pai covil de ladrões, esta casa, templo físico, é casa de oração, confirmando. E Jesus mesmo disse, como está escrito, Jesus citando o Antigo Testamento, aí vem o herege dizer que a gente exclui o Antigo Testamento. Então o cara quer ser mais do que Jesus, né? Citando Isaías 56:7, que diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, meus irmãos, não escutem enganadores. 1 João 2:24. Não escute esses corrompedores da verdade. Né? Como diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes. Você começa a escutar pessoas com mente corrompida, com coração cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de mágoa, porque saiu revoltado, saiu brigado das igrejas, não que mais. Então, não dê ouvido a enganadores. Tá? Insubordinados. São pessoas que não querem mais. Não, eu não tenho subordinação. Eu vi de um que disse que vai ficar lá na piscina, vai ficar na praia, contemplando as obras de Deus, tá bom, porque ele é o tempo do Espírito Santo, vai ser maior do que os apóstolos, né? Porque os apóstolos, cheios de Espírito Santo, estavam no templo, estavam fora também fazendo a obra do Senhor. São apenas insensatos. Quem se isola é insensato. Não se associe com os seus irmãos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 5, 9 e 11 que a gente não se associe com gente que se diz irmãos, mas é maldizente. Irmãos, quando a pessoa, preste atenção, vem falar demais, vem começar só a apontar os erros dos outros, começa a apontar o erro de todo mundo, é porque ele não está olhando nem para o erro dele. Quer se achar demais, não está olhando, não, eu sou assim, eu olho, eu vivo a minha vida, como se você deixa a vida me levar. Quem disse deixa a vida me levar foi o pagodeiro. O pagodeiro disse, deixa a vida me levar do jeito que eu quiser. A Bíblia diz que se vir outro evangelho que seja considerado maldito, anátema, irmãos, a Bíblia é bem clara. Tem os templos, tem os que tem escola dominical, né? Tem culto de doutrina, culto de oração. Eu participei de uma igreja que tem escola dominical, tinha culto de doutrina, culto de oração. Eu fui muito bem doutrinado. Já passei por 4 denominações. Diga a vocês, todas elas têm problemas? Tem sim. Se eu fosse olhar para os problemas que tem na igreja, eu não tinha ficado nenhum, até me revoltado. Mas eu entendi, eu sou obediente à palavra de Deus. Tá? Ser obediente à palavra de Deus é estar congregando junto com irmãos. A Bíblia diz que a gente conhece, Jesus disse, vocês serão conhecidos sendo os meus discípulos se vos amarem uns aos outros. Eu não posso amar um ao outro dentro de casa, isolado. Tá? Toda heresia, ela precisa distorcer a palavra de Deus. Todo herege, ele precisa distorcer, ele precisa inventar, ele precisa enganar. Dizer o que a Bíblia não diz, interpretar o que a Bíblia não interpreta. Finalizo dizendo mais uma vez que Jesus disse que estava diariamente, quando ele foi preso, eu estava diariamente ensinando. Os apóstolos estavam lá, receberam o Espírito Santo, estavam ensinando no templo, receberam o Espírito Santo, Pedro e João curaram dentro do templo. Paulo estava também, ele ia muito no templo ensinar. Ele organizou as igrejas. Se as igrejas têm problemas, tem sim.
Tem gente mau caráter das igrejas? Tem sim. Tem falso profeta? Tem sim. Até Jesus voltar, vai ter falso profeta, vai ter enganador, vai ter adúltero, vai ter mentiroso. Mas isso não exclui as pessoas de bem que estão nos púlpitos. Tem muita gente de bem, tem muito pastor, tem muito missionário, evangelista, gente de bem nos púlpitos. Deus vai retribuir a cada um segundo a sua hora, mas eu não vou me revoltar. Eu não vou me revoltar, tá? Eu vou fazer a minha parte. Se não está dando certo num canto, ora a Deus, mas nos deixe de ir para a casa do Senhor. Então, meus irmãos, Salmo 122, 1, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É templo físico mesmo. Está reunido, está congregado. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. É tão bom quando a gente vai para a casa do Senhor, para o templo, a orar juntos, cantar juntos, rever o irmão, ver o irmão. Porque, irmão, se a gente ficar isolado, isso é filosofia. Isso não, faça o seu, viva isolado, viva do seu jeito, viva da sua forma. É muito fácil. Ah, não, eu sou templo do Espírito Santo, não preciso estar em templo, não. Vá ler, herege, a Bíblia. Você não conhece a Bíblia, não. Deixe de conversar besteira que seu pecado só faz aumentar. Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar, não, irmão. Não deixe, não. Você feria uma brasa longe da comunhão com os irmãos. Não recue na fé. Não recue da fé. Hebreus 10, 38 e 39 diz que Deus não se agrada quem recua na fé. Você tá lá, vai ter erro num canto? Vai ter erro sim. Aí você se revolta e recua na fé. Tudo que você foi ensinado aí você pega e joga no lixo. Não, por quê? Você fecha o coração, se revolta, acha que tá certo e ainda acha que tá certo. Isso se chama soberba também, irmão. Soberba é um dos maiores pecados. A humildade faz com que você enxergue que, apesar dos erros, mas você também não está na perfeição, não, porque perfeição é só Jesus Cristo. Irmãos, eu espero que esse vídeo, eu tenho certeza, contribua para a sua fé, tá? Eu não posso ser omisso e não vou ser omisso. Não vou ser omisso com a verdade. E outra coisa, tá aberto aí o vídeo para quem quiser contra-argumentar o que eu estou dizendo. Agora, não venha distorcer a palavra de Deus não, tá? Se você vier distorcer, aí eu vou pegar pesado com você. Venha, mas venha com a verdade. E eu mostro. Está aberto para qualquer pessoa contra-argumentar. Mas olhe os textos, analise bem, permaneça firme na casa do Senhor, na comunhão com os irmãos, e onde tiver erro, ora a Deus, Senhor, entra com tua providência, que Ele vai entrar com providência. Então, Deus abençoe, tá? Eu peço a você que se inscreva no canal, se inscreva, ajuda o canal, ajude a espalhar a verdade, como a verdade é, tá? Deixe um like, ative o sininho, compartilhe, tá? Eu tenho certeza que muitos irmãos que estão fora irão voltar para a casa do Senhor com humildade, com coração de servo, tá? Agora aquelas pessoas que fecham o coração aí vão ser problema deles. Deus abençoe. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.